Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pendrive do Bolsonaro, cuja perícia foi feita ainda no dia 18, tá? Ou seja, na sexta-feira em que foi apreendido o pendrive, em circunstâncias muito estranhas, né? A gente falou sobre isso. A policial pediu para ir no banheiro e aí voltou com o pendrive na mão e coisa e tal, uma coisa muito estranha isso daí. E mais estranho ainda foi a rapidez da perícia, ficou pronto na sexta-feira e mandaram para a investigação hoje. Ou seja, tudo muito estranho, é tudo muito rápido. Perícia judicial costuma demorar semanas, meses, às vezes anos, né? Mas tudo muito rápido, quase como se já soubesse o que eles queriam que tivesse naquele pendrive ali, né? Mas hoje a investigação falou que, olha só, o pendrive achado no banheiro do Bolsonaro tem conteúdo irrelevante. Ou seja, não vai ser usado para nada no final das contas. O que eu tiro dessa história aqui? Eu tiro dessa história que era exatamente o que a gente estava falando. Eles iam usar isso para incriminar o Bolsonaro, só que eles viram que pegou muito mal. Eles viram que todo mundo sacou a paradinha, todo mundo apontou o ponto, todo mundo viu, ó, tá muito estranha essa história. A mulher foi no banheiro, voltou com pendrive, coisa e tal. Aí o pessoal falando, deixa pra lá então, vamos abandonar esse troço aqui, vai dar furada isso daqui, e voltar atrás e resolveram descartar o pendrive. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bid, é furada, sou mais Tesla, Peter foi CLT da Light e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do pendrive é um caso muito estranho mesmo, porque, de novo, não dá para acusar a pessoa de estar plantando prova, de estar fazendo alguma coisa, mas a gente não sabe o que aconteceu. Mas que é uma situação estranha, que seria a primeira vez que plantaram prova para acusar alguém? De maneira alguma. Lembra que o Alexandre de Moraes e o pessoal da PF está desesperado, eles estão desesperados, eles sabem que a coisa vai ficar feia para eles daqui para frente, né? O apoio que esse pessoal tinha, veja, é o que eu falo para vocês, todo mundo lá na elite aristocrática socialista de Brasília quer derrubar Bolsonaro. Tava todo mundo aplaudindo esse pessoal, só que agora o pessoal começou a ver que, pô, caramba, deu merda, né? Então, essas pessoas que estão diretamente envolvidas, está todo mundo com a corda no pescoço. Schor, Andrei Rodrigues, Alexandre de Moraes, esse pessoal todo está complicado. Então, e lembra, o Alexandre de Moraes, ele é promotor, né? Ou seja, ele começou no Ministério Público, então um truquezinho de mau promotor, de plantar prova, para ter aquela prova que precisava para o inquérito, não sei o que lá, isso não seria muito estranho, né? Enfim, já tinha site esquerdista falando não, que o Bolsonaro pode ser acusado de pedofilia, porque podem ter fotos de pedofilia em pendrive, pode ser acusado de lavagem de dinheiro, porque pode ter criptomoeda e coisa e tal. E realmente as possibilidades são infinitas nesse caso. Eles poderiam arrumar um monte de coisa para acusar Bolsonaro indevidamente, desde achamos a minuta do golpe, olha só, a minuta do golpe. O que, de novo, é uma besteira. Mesmo que por hipótese houvesse uma minuta de golpe, lembra, gente, minuta é rascunho. Você rascunhou um negócio ali, quer dizer que você se comprometeu com aquilo, que você iria dar um golpe? Não, é um rascunho, é um pensamento seu, não é? É uma cogitação, né? Na melhor das hipóteses, uma cogitação. Então, ou seja, mesmo que tivesse ali a minuta do golpe, seria um absurdo, mas não dá para descartar, né? Como eu falei para vocês, o pessoal tentou corrigir as falhas no outro inquérito, no inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, tentaram corrigir inventando um pendrive nessa história aqui, né? Então, assim, é uma coisa assustadora, né? Você vê o pessoal falando aqui, ó, que, segundo estão dizendo aqui, a moça aqui, ó, eu estava lá e uma menina, uma jovem, estava com o dedo sangrando e pediu o banheiro. Eu apontei o banheiro para ela. Ela foi ao banheiro e voltou com o pendrive na mão. A polícia só voltou a falar que estava na privada o pendrive, né? Ou seja, o Bolsonaro apontou isso daí muito bem. Aí o pessoal veio dizendo, não, porque não tem problema, porque os policiais todos usam câmeras. Então não vai ter problema, né? Vai ter a prova de que ela entrou lá no banheiro, né? E estava lá, sei lá o que ela estava fazendo no banheiro, e achou o pendrive lá no banheiro. O que, vamos combinar, é uma coisa meio estranha realmente, né? Mas enfim. Né? Só que se tiver a imagem da câmera, ok, você tem que dizer que ela achou, não achou, vai dar para ver nisso daí. Aliás, isso pode ser outro motivo pelo qual eles decidiram dizer que o conteúdo é irrelevante. Por quê? Porque pode ser que realmente eles olharam a imagem da câmera da menina e falaram, porra, fulana, olha aqui, tu fez merda, aqui mostra você tirando o pendrive do bolso aqui e colocando não sei o que lá. Ou seja, né, eles viram que ia dar merda esse negócio, né, decidiram voltar atrás no final das contas. Então, tem a câmera, mas mesmo
com a câmera, veja que tem um problema de ter com a câmera, né? Porque, de novo, você tem alguma dúvida que se tivessem coisas comprometedoras ali, automaticamente ia estar em sigilo, eles botaram tudo em sigilo, então aqui ficou tudo em sigilo, mas eles iriam começar a soltar de levinho essas informações. Não, porque encontraram arquivos de chaves de criptomoedas, não sei o que, lavagem de dinheiro. Aqui, olha só, tá aqui, olha só, a minuta do golpe tá aqui, não sei o que lá. Enfim, eles iam soltar essas coisas ao longo da semana, mas a imagem da câmera da moça, a defesa teria que fazer uma petição para o Alexandre de Moraes para ele liberar essa imagem da câmera da policial, né? Então, ou seja, isso ia levar muito tempo, talvez um tempo enorme. Lá na frente, eles poderiam dizer, ah, não, a câmera dela estava quebrada e não gravou nada, ou então a gente sem querer apagou aqui, igual o Flávio Dino falou, né, que sem querer apagou as imagens todas lá do Ministério da Justiça, né? E aí, ou seja, a gente nunca ia ficar sabendo, ia ficar dúvida, né? Então, ou seja, essa coisa toda é o ponto. Só que o que eu acho que aconteceu é que deu muito na pinta. Todo mundo apontou esse negócio. Não, essa coisa é plantada. Esse troço está plantado aí, tá muito estranho. O pessoal já envolveu todo mundo. Aí o que deve ter acontecido? A própria policial medrou, falando, olha só, não vai botar meu nome nessa porra aí não, porque aí fudeu, vai fuder pra mim, né? Começa a ter medo desse pessoal fazer isso, né? Porque isso daqui é típico truque de promotor do mal, de promotor mal intencionado, de policial mal intencionado. Planta a prova lá, aquela prova que precisa para ajustar o caso, para conseguir fazer o caso contra a pessoa, né? E, de novo, pode ser uma prova falsa? Pode ser uma coisa que depois seja derrubada? Pode até ser derrubada depois, mas até lá já fez o efeito, já condenaram o Bolsonaro, já botaram ele na cadeia, coisa e tal. Esse processo todo do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro não tem nada de jurídico, a gente sabe disso, né? Do ponto de vista jurídico é uma palhaçada, não tem evidência nenhuma. Não tem início da execução do golpe, supostamente. Se não tem início da execução, não tem tentativa. Se não tem tentativa, não tem crime. Então não tem lógica nenhuma isso daí. Claramente é uma forçação de barra, claramente esse pessoal, o que eles chamam de golpe, é o fato de que as pessoas gostam do Bolsonaro e não gostam dele. Como é que pode a população no Brasil gostar do Bolsonaro e não gostar do Alexandre de Moraes? Como pode isso na cabeça deles? Não, deu um golpe, isso é um golpe, né? Eles encaram esse tipo, é isso que eles entendem como golpe, né? Aí, como eles não conseguem criminalizar esse outro golpe, porque não tem o crime de não gostar do Alexandre de Moraes, não existe esse crime, aí eles tentam inventar essa criminalização. Não, vamos tentar aqui, vou fazer uma artimanha aqui. Lembra do cara que pegou o Al Capone, né? Acabou que não pegou ele por ser mafioso, pegou ele por ser sonegador de impostos e não sei o que lá. Vamos fazer uma outra coisa aqui para tentar culpar Bolsonaro por alguma coisa que a gente não consegue. Olha só, eu não duvido nada que esse pessoal lá do Alexandre de Moraes, ele ache mesmo que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 com um disparo em massa de WhatsApp, a coisa mais idiota do mundo, que é aquela tese da Patrícia Campos Melo, lá da Folha de São Paulo, né? Não sei se é da Folha do Estadão. Aquela jornalista esquerdista, né? O Alexandre de Moraes, só que ele investigou pra caramba e não achou nada. Aí, mas ele continua com a ideia, não, que ele fez alguma coisa, ele jogou um pozinho de perlim-pim-pim, ele fez uma macumba no WhatsApp lá que pegou todo mundo e as pessoas passaram a gostar do Bolsonaro e deixaram de gostar do Alexandre de Moraes, o que não existe. O que está acontecendo é uma mudança política. A população brasileira está se percebendo mais conservadora, mais de direita, está abandonando políticos de esquerda. É isso que está acontecendo, muito simples. Já aconteceu várias vezes na história isso, de ir para a direita e para a esquerda, isso é normal, né? Esse pessoal que está perdendo o controle e ficou preocupado com isso, né? E tá achando que é um golpe. O golpe para eles é isso, é porque eles tinham a sociedade brasileira toda ajeitadinha, né? Eles faziam as propagandas lá pela Rede Globo, o pessoal, todo mundo obedecia direitinho, acabava acreditando na Rede Globo e não sei o que lá, e eles conseguiam fazer era um simulacro de democracia que, na verdade, eles controlavam tudo. E agora eles não controlam mais. Golpe! Mas qual crime? Que crime é isso? Não sei. Vamos inventar uma outra coisa aqui, vamos tentar pegar pelo outro negócio aqui, fazer um acochambramento. É isso que esse pessoal deve dizer para si mesmo, que eles estão fazendo, o golpe que eles veem do Bolsonaro é esse. Como que o Bolsonaro fez as pessoas gostarem do Bolsonaro? Não pode, né? A gente que tem que controlar as pessoas. E daí estão inventando. Eles sabem que essa coisa toda não tem lógica nenhuma, juridicamente não tem lógica nenhuma, né? Mas o problema é que a temperatura está subindo, né? A questão está ficando cada vez mais crítica. Veja, não é que o Alexandre de Moraes tema o Trump ou tema os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não vê muito problema com os Estados Unidos. Só que ele vê o problema com os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros, muitos deles bancam políticos, ajudam o pessoal, são clientes de escritório de advocacia do Alexandre de Moraes. Então, esses empresários que vão começar a ter problema com o Alexandre de Moraes. É isso que é o grande problema para o Alexandre de Moraes e para o Lula aqui, né?
Não tenha dúvida, é aquilo que eu sempre falo, o Alexandre de Moraes e o Lula vão o tempo todo querer aumentar, dobrar a aposta. É o pessoal que está em volta que vai começar a gerar problemas por isso daqui, né? Então, o pessoal está falando aqui que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, porque tem o pendrive, se encontrar informação nova no pendrive, isso pode ser usado para prender o Bolsonaro. O pendrive podia ter uma passagem para ele, para viajar para o exterior, tá vendo? O planejamento para ir para a embaixada e não sei o que lá. E é lógico que não tem nada disso, né? Então, a minha visão é essa. O que eles queriam fazer é exatamente incriminar o Bolsonaro. Foi exatamente prova plantada para incriminar o Bolsonaro no final das contas. Só que aí ficou muito feio. O Bolsonaro reagiu, eu não sei esse pendrive não sei o que é isso daí não. Todo mundo falou esse negócio, pô, peraí, tá estranho esse pendrive aí, né? E aí o pessoal medrou e falou, ih, a coisa já tá quente, vai dar ruim pro policial, pra policial que foi lá fazer a parada, plantar a parada, vai dar ruim pro chefe ali da operação, o pessoal medrou e voltou atrás. Pode ser até uma boa indicação isso daqui, tá? Porque não dá para descartar o fato disso aqui ter sido ordenado, combinado pelo Andrei Rodrigues e o Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que foi, mas não dá para descartar essa hipótese. E aí os policiais começaram entrando no jogo, né? Não, beleza, o chefe mandou, a gente faz, né? Mas aí que tá o problema que eu falo para vocês. À medida que a força do líder político começa a cair, o principal problema que eles enfrentam é esse, o pessoal começa a não querer obedecer mais, né? E aí os policiais falam, isso vai dar merda pra mim, não vou fazer isso não, então dá um jeito aí, porque ficou muito estranho, o pessoal viu, se tivesse passado batido esse negócio do pendrive, se a gente não tivesse falado isso abertamente, levantado essa hipótese, mostrado, o Bolsonaro falando, ó, tiraram esse pendrive, não sei da onde lá, que tiraram esse pendrive, né? Se não tivessem feito isso, muito provavelmente esse pendrive ia estar cheio de coisas ali saborosas, para acusar o Bolsonaro dos crimes mais terríveis do mundo, né? Vamos ver daqui para frente como é que vai ser essa coisa. Eu não espero nenhuma justiça para o Bolsonaro, eu não espero isso. O que pode acontecer realmente é a pressão ficar tão grande no Alexandre de Moraes e no Lula que as coisas mudarem assim de forma ou drástica ou então escondida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu fico me perguntando se a defesa do Bolsonaro não seria interessante ela pedir essa perícia para ver qual foi a perícia que foi feita no pendrive, ter acesso a isso, né? Porque pelo visto a acusação não vai incluir o pendrive no processo, né? Então não tem problema, não vai ter nada lá, não vai afetar nada. Mas não dá curiosidade de saber o que tem nessa perícia, o que descobriram dessa história toda no final das contas, né? Eu fico curioso com isso. Veja, em algum momento isso vai voltar para o Bolsonaro, tá? No final do processo o Bolsonaro vai receber esse pendrive de volta, porque afinal é uma coisa dele, né? Ou pelo menos diz a polícia que é dele, né? Então ele tem que receber isso de volta lá no final do processo. Então de um jeito ou de outro, pode não ser agora, pode ser lá na frente, a gente vai ficar sabendo que tipo de coisa que a polícia tentou fazer com o Bolsonaro nesse meio tempo, né? Agora, existe um risco da defesa exigir esse pendrive, querer ver, coisa que aí o Alexandre de Moraes fala, ah não, então esse pendrive agora tá valendo, vocês estão dizendo que é dele mesmo, então agora tá valendo e tá no processo, e aí eventuais pistas plantadas que estejam lá, agora tá tudo suprido porque vocês disseram que querem. Então eu acho que é melhor para a defesa não mexer nesse negócio, não pede pendrive, deixa para lá. Descartaram o pendrive, descartaram. Mas lá na frente, quando devolverem o pendrive para o Bolsonaro, vai ser curioso ver o que vai acontecer nisso daqui, né? De qualquer forma, bom que é um problema a menos essa questão do pendrive. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.